Oi, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu estou fazendo um vídeo extraordinário agora com algumas moléculas e estruturas que são complexas e que apareceram já bastante nas questões assim de ligações químicas, para te dar uma ajuda para exercitar um pouco a distribuição eletrônica, os elétrons de acordo com as teorias de Lewis, não é? A regra do octeto. Então, dá uma olhadinha ali, me acompanha, tem vários exemplos que são difíceis e já foram problemas em questões na hora de tentar enxergar o número de áreas de repulsão, os números histéricos, como a gente já havia conversado já na aula de geometria molecular. E o professor fez passo a passo, bem devagarinho. Tu pode retomar, pode voltar ao vídeo, dar uma olhadinha ali. Então eu fiz de propósito esse exercício extra com várias moléculas para tentar te ajudar a estudar também para o simulado, que já está postado aí no grupo. Dá uma olhadinha nisso também, foi um simulado que o professor fez com bastante carinho, bastante atenção, com questões bem interessantes, parecidas com as questões propostas pelo MEC, no Enem, não é? A gente acaba percebendo no Enem. E eu espero que vocês gostem, então, e aproveitem, tirem aí bom proveito de tudo isso, porque, enfim, a gente, para conseguir desenvolver esse tipo de conhecimento, precisa de bastante prática, para perceber o que ficou realmente apreendido durante as aulas, o que a gente realmente significou ou ressignificou, na verdade, acerca dos conceitos trabalhados e, enfim, se apropriou destes para desenvolver a aprendizagem. Então, um grande abraço para vocês, espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, marquem um plantão, o professor está à disposição de vocês. Tchau, tchau e tudo de bom. Bom, queridos, vamos começar então esse exercício mais básico, assim, propedêutico de distribuição eletrônica e de geometria molecular. A gente vai começar aqui aos poucos fazendo estes poucos exemplos que eu passei aqui para vocês e vai analisar então os princípios mais simples, digamos assim, das combinações atômicas, né? Vamos começar ali com a letra A então, vou começar aqui, ó, dá uma olhadinha aqui comigo, acompanha, letra A, PCl3, vamos lá? Então vou colocar aqui embaixo PCl3 para a gente analisar junto. Pode ser, ó, PCl3. Como é que eu faço isso? Eu vou escrever, ó, PCl3. PCl3. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é distribuir os átomos. Vou começar aqui colocando, ó, P, que é o átomo central. Aqui, ó, P, fechou? E a gente vai colocar aqui os átomos, não é, periféricos ao redor, que são os átomos de cloro. Então eu vou colocar o Cl, Cl e Cl, certo? Feito isso, a gente vai até a tabela agora e localiza quais são os elétrons de valência de cada um deles. Aí como é que tu faz isso? Olha, é fácil de fazer essa análise. A gente vai fazer isso apenas olhando a coluna em que esse elemento está na tabela. Por exemplo, o fósforo, ele está na coluna de número 15. Então, todos os elementos da 15 vão ter 5 elétrons de valência. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Feito isso, vamos agora ao cloro. O cloro é um elemento que está na coluna 17, portanto, ele obrigatoriamente tem 7 elétrons de valência. Então, a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquem em todos os átomos ao redor deles, dessa forma, para que vocês tenham mais facilidade na hora de enxergar. Algumas sugestões que sempre ajudam aqui nessa compreensão sempre distribui em pares, porque o nome da teoria é teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência. Tudo bem? Enfim, é estruturada pelo Gilbert Lewis. Em 1916, só por curiosidade. Então a gente vai fazer essa distribuição em pares, certo? Feito isso, a gente vai começar agora a promover os enlaces. Olha ali os enlaces, ó. Por exemplo, ó, comecemos aqui com o primeiro enlace. Aqui a gente faz uma covalência aqui, faz uma covalência aqui e fechou. O octeto está completo de todo mundo. A gente consegue explicar pela teoria do octeto, então, esta ligação, certo? Fósforo fica com 8, lembrando que esse enlace que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Ele condiz com o compartilhamento deste par de elétrons, corresponde a uma ligação simples. É a mesma coisa que escrever, vou colocar aqui em cima para ti rapidamente, PCl, Cl, Cl, dessa forma, PCl3. Tudo bem? Então tá aí, essa é a primeira molécula, letra A. Vamos para a letra B ali então, que é o BSO3. Vamos começar aqui então com BS. Um BSO3 é ótimo, um SO3, certo?
Vamos colocar aqui então o SO3 aqui do ladinho. Deixa eu colocar aqui, aumentar para ter maior facilidade de enxergar isso. SO3. Distribuam os átomos, comecem com o átomo central, que é o primeiro átomo, sempre, exceto nos ácidos. Existe uma regra chamada de carga formal, vou postar um vídeo mais à frente sobre carga formal, onde a gente pode perceber melhor isso, ok? Quem é o átomo central, existe uma fórmula para definir qual é a maneira mais estável de organizar a molécula, que se chama carga formal. A gente vai trabalhar isso no próximo vídeo, vou passar para vocês um vídeo em seguida sobre as concepções de carga formal. De resto, vocês podem sempre analisar pelo primeiro elemento. O primeiro elemento, com exceção dos ácidos, normalmente é o átomo central. Então são raríssimos os casos onde isso não acontece, portanto vocês podem usar isso como uma referência. Feito isso, eu venho para cá e coloco os elétrons de valência sobre cada um dos átomos constituintes. Por exemplo, o oxigênio ele está na 16, então ele tem 6. Coloco 6 elétrons do oxigênio dessa forma, como vocês bem estão vendo. Lembrem que comentamos na aula que o interessante é sempre obedecer o octeto do mais eletronegativo. Então eu vou colocar aqui, ó, o mais eletronegativo é o oxigênio. Antigamente se usava a ligação dativa para explicar isso, e a gente conversou já sobre isso, né? A ligação dativa ela é só um enjambre didático para mostrar algo que na verdade suprime a expansão do octeto. O que acontece na verdade nada mais é do que uma expansão do octeto do átomo central. Esse átomo, por exemplo, o enxofre, ele tem, tá vendo, ó? Vai ficar com 6, vou colocar aqui a contagem, vocês podem perceber. Olha ali a contagem comigo, certo? Ó, os 6 elétrons dele, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai ficar com 12 sim, essa vai ser a estrutura do SO3. Por quê? Porque ocorrem expansões de octeto, com átomos que têm normalmente a partir do orbital D, já com possibilidade de elétron, ou seja, estão na terceira linha da tabela periódica. Então, para que isso não fique muito complicado, sempre lembrem que basta obedecer o octeto do mais eletronegativo, pois a regra do octeto ela não é uma regra única e definitiva, não, ela é uma regra que explica didaticamente moléculas pequenas e abundantes na natureza, certo? Então tá ali a estrutura do SO3, observem que o oxigênio fica também ó, com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a partir da covalência que ocorre. Então essa é a estrutura de um SO3. A próxima molécula que a gente tem ali em questão, então, é o SOCl2. Olha ali que estranho, né? SOCl2, que difícil. Não é tão complicado. Essa molécula até caiu na prova da URGS certa vez, se não me engano, em 2012. Muito interessante. Vou colocar aqui para ti, então, o SOCl2. SOCl2, ok? Então a gente vai começar assim, distribuímos os átomos sempre ao redor do átomo central, que aqui no caso é o enxofre. Então a gente vai colocar ó, enxofre e distribui de forma bem ampla assim os átomos. Oxigênio, cloro, cloro, dessa maneira, tá? Tá aqui o cloro, tá aqui o oxigênio distribuídos. Feito isso, a gente vem até aqui e começa a colorir. Pode pegar teu material para colorir, que nem eu estou fazendo aqui, para se entreter. Tu vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons para o enxofre. Por quê? Porque o enxofre está na coluna 16. Assim como o cloro está na 17, então ele precisa de 7. Então eu vou colocar 7 aqui ao redor do cloro para a gente poder fazer não é, essa estruturação dos elétrons de valência. E o oxigênio, ele está na 16, então obviamente ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. Ficou fácil? Basta agora a gente fazer a ligação para completar as covalências. O cloro precisa só de 1, compartilha aqui. Deixa eu botar aqui outra corzinha só para não ficar bagunçado. Compartilha aqui. O enxofre, o cloro precisa de 1, compartilha aqui. Os cloros ficaram com 8. O oxigênio precisa de 2, compartilha aqui. Pronto. E aí a gente vai ter um SOCl2. Ah, mas o enxofre vai ficar com... Como te disse, não dá bola para isso, foca sempre nos mais negativos. Não importa que o enxofre fique com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Não interessa. O que interessa é que o oxigênio fique com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Ó, o cloro fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Isso é o que importa efetivamente. Então essa é a molécula do SOCl2. Continuando aqui a nossa distribuição, deixa eu ver a próxima, que é o PO4 3-. Vou colocar aqui embaixo, acho que cabe aqui embaixo. Então vamos lá. Fosfato, um ânion super interessante, bem bacana, ótimo para a gente representar direitinho isso. Fosfato, fechou. Vamos lá. PO4 menos 3. E aí, como é que eu faço isso? Sempre do mesmo jeito. A primeira coisa é, boto o átomo central e distribui os átomos ao redor dele. Oxigênio, oxigênio e oxigênio. Tudo bem? Então vou botar aqui melhorzinho para ficar mais claro. Fechou oxigênio, oxigênio. Tá ótimo. Tá, agora que eu distribuí os átomos, a gente vai até a tabela e vai procurar onde esses átomos estão, esses elementos estão na tabela. Bom, o fósforo está na 15, então eu boto 1, 2, 3, 4, tá vendo? 3, 4, 5, distribuí assim. E o oxigênio, onde é que ele está? Ah, o oxigênio está na 16, então tu vem aqui e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em todos. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Fechou. Só que aqui a gente não pode esquecer de algo muito relevante. Tem 3 elétrons que foram doados por alguma outra partícula, que a gente não sabe qual é ou qual foi, e que vão ter que compor, literalmente, essa estrutura. Portanto, quem vai receber esses elétrons? Sempre que a gente tiver uma estrutura assim, é legal a gente pensar que são 4 átomos de oxigênio circundando um fósforo. Logo, o fósforo está sitiado pelos oxigênios. Quem vai receber esses elétrons são os átomos periféricos, ou seja, os átomos das pontas. Então a gente pode fazer a seguinte relação. Vocês podem dar esses 3 elétrons, um para cada oxigênio da escolha de vocês. Por exemplo, eu vou escolher esse daqui, ó. Esse vai ganhar 1, então ele vai ficar com 7. Esse vai ganhar outro, vai ficar com 7. E esse aqui vai ganhar outro, vai ficar com 7. Então, se estes oxigênios ganharem os elétrons que eu quis dar, esses 3 que estão ali descritos, ó, o fósforo vai fazer uma covalência aqui simples, uma simples aqui, uma simples aqui e uma dupla aqui com esse oxigênio. Então, todos os oxigênios completaram seus octetos e o fósforo sofreu expansão. Não é? Get over. Acontece, o elemento do centro vai sofrer aí essa expansão porque os mais eletronegativos mandam nessa estrutura. Então essa foi a D. Vamos então agora para a letra E, que é um carbonato super importante também, cai horrores em prova. Vamos dar uma olhadinha no carbonato, como é que fica a estrutura dele. Deixa eu colocar o carbonato aqui para ti. Ó. Carbonato, CO3 menos... Eita... 2. Assim. Então, como é que eu faço? Primeiro, coloco o carbono no centro e distribuo os oxigênios ao redor do carbono. São 3 oxigênios, eu vou colocar 3 oxigênios assim. Feito isso, vê que é sempre mais do mesmo, né, pessoal? A gente vai colocar aqui os elétrons do carbono e do oxigênio. Vou colocar o do oxigênio primeiro, porque ele está na família 16, né? Então tem mais elétrons. Então 6 elétrons aqui, 6 elétrons aqui e 6 elétrons no outro também. Deixa eu só distribuir diferente aqui para te ajudar a interpretar melhor. Tá vendo? 6 aqui também. Pronto. Assim. Fechou. Tá. E agora, o que eu vou fazer? Coloco os do carbono. Não pode esquecer do carbono. Então a gente vem aqui e coloca os elétrons do carbono. 1, 2, 3, 4. Dessa maneira. Tá, e agora? Sempre lembrem que aqui em cima temos algo muito importante que é condizente justamente aos elétrons recebidos, tornando essa partícula um ânion. Então, ó, um dos elétrons vocês podem colocar nesse oxigênio e o outro, por exemplo, nesse aqui.
É o que eu vou fazer. Pronto, coloquei um elétron em cada um. E a gente vai ter o quê? Ó, vamos lá. Faz a covalência aqui. O oxigênio tá ok, tá com 8. Esse oxigênio vai estar com... não estou entendendo nada. Bom, caso alguém tenha se perdido, vamos lá. Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, com o elétron que foi doado, 5, 6, 7, e aí ele faz aqui agora, então, a covalência, e fica com, olha ali a covalência, pronto, 8, tá vendo? Ó, ao fazer a covalência com o carbono, ficou com 8. Compartilhou, fez a ligação simples, ficou com 8. Tá, esse oxigênio aqui em cima, mesma coisa, 7, 8. Pronto, eis o gás carbônico, o carbonato, desculpa. Tudo bem? Então tá aí a primeira linha, já foi. A segunda linha ali, letra F, deixa eu colocar aqui no outro lado, porque acho que eu não vou ter mais espaço aqui nesse meu, na minha página. Então a letra F, SO4. Eita, vamos trocar só aqui, pronto. SO4. Vamos fazer juntos aqui um SO4 então. Tudo bem? SO4, lembrando que é menos 2. SO4 menos 2. Pronto, SO4 menos 2. Menos 2. Fechou. Então, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o átomo central, que é o enxofre. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Enxofre. E espalhar os oxigênios. 1, 2, 3, 4. E é menos 2, lembrem sempre disso. Feito isso, eu venho para cá e eu vou colocar o número de elétrons condizentes à camada de valência de cada um. O oxigênio tem 6, porque está na família 16, certo? Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os outros oxigênios também têm 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olhem que coisa, né? O enxofre também tem 6. Então, eu vou colocar os 6 elétrons do enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Bom, não posso esquecer em hipótese alguma que aqui em cima tem 2 elétrons que alguém deu. Não sei quem, mas alguém deu. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um elétron para um oxigênio e outro elétron em outro oxigênio. Deixa eu continuar aqui, olha ali, ó, para esse aqui. Então estes 2 oxigênios que receberam ficaram com 7 elétrons cada um. Logo, agora basta a gente formar a covalência. Ó, 7 elétrons desse oxigênio, mais um aqui, fechou, 8. Aqui a gente pode fazer uma dupla, tá vendo? 8 para o oxigênio, duplinha aqui também, 8 para o oxigênio, que coisa horrível. Parei. Pronto, melhorou? Não, tá, uma tristeza. Deixa eu trocar aqui, pronto, agora vai. Uau. Mais uma dupla ali para esse oxigênio, e aqui uma ligação simples, fechando a nossa observação. Certo? Então tá aí o SO4, que é o temor de muita gente nos vestibulares, organizado para vocês. Tudo bem? Vamos para a próxima aqui então, deixa eu ver o que a gente tem depois do SO4, BeF2. BeF2, um clássico também. Vamos começar colocando aqui o berílio, escrevendo a fórmula primeiro, BeF2. Então vamos colocar no meio aqui o berílio, que é o nosso átomo central, primeiro, berílio, e os flúors ao redor do berílio. Flúor e flúor, dessa maneira, certo? Deixa eu só organizar, isso tá um horror, né, pessoal? Deixa eu só apagar aqui, que tem toque, vocês têm aula comigo sabem disso. Para aí, deixa eu fazer direitinho isso, que tá horrível. Pronto, fechou. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, ó, BeF2. Agora foi. Tá, vamos colocar então o BeF2 aqui. O berílio tem que ser o nosso átomo central. Então a gente vai colocar ele no centro. E o flúor, átomo das pontas. Flúor, flúor. Feito. Feito nada. Pô, que coisa, né? Quando o computador quer te boicotar, te boicota. Pronto. Fechou. Aí deu. Agora a gente bota o flúor aqui bonitinho. Desisto. Tá aí, vai ficar assim o flúor. Tá? Então, fechou. Tá ali o flúor e o berílio. Feito isso, a gente vem aqui e organiza agora a estrutura eletrônica.
procurem, por favor, tanto o flúor quanto o berílio na tabela periódica. O flúor está na família 17, então ele tem que ter 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O berílio está na família 1, 2, só para eu terminar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O berílio está na família 2, então ele vai ter 2. Deixa eu colocar aqui, ó. 2, 2. Lembrando que essa ligação ela tem uma natureza iônica maior. Então o que acontece? O berílio não vai fazer covalência aqui, né? A gente vai ter simplesmente a transferência de elétrons. Esse elétron vai ser transferido aqui do berílio para o flúor, assim. E esse elétron vai ser transferido do berílio para o flúor, assim também. Tá? Então isso é importante, ó, transferência aqui, e a molécula vai ficar assim. Como é uma ligação iônica, a gente vai ter um BE, ó, BE mais 2 e um F, 2 Fs, né, na verdade, menos, dessa forma. Essa é a estrutura, então, do fluoreto de berílio. Vamos para a próxima ali, então, HCOOH. HCOOH. Vamos lá então. Que é o ácido metanóico. Olha o ácido metanóico, vou fazer aqui contigo. Ácido metanóico. HCOOH. Essa aqui, como ele é um ácido e é orgânico, é legal lembrar que na orgânica o cerne das estruturas sempre é o carbono. Isso é muito importante. Então a gente vem aqui e coloca o carbono como átomo central. Vou dar até uma aumentadinha. Vamos colocar o carbono aqui como nosso átomo prioritário, carbono. E eu espalho todo mundo em volta do carbono. Oxigênio, oxigênio, são 2 oxigênios e hidrogênio. É interessante saber um pouquinho de orgânica aqui, queridos, para que a gente lembre que quem tem ali a ligação com o hidrogênio nesse ácido é o oxigênio, aqui na ponta. Tá? Caso vocês nunca tenham tido orgânica, essa é uma função orgânica chamada de função dos ácidos carboxílicos. São todos os compostos que apresentam a carboxila, que é essa disposição de oxigênios e carbonos. É o COOH. Assim, ó, R, né? O R da orgânica, aquele de radical carbônico. Assim, ó, deixa eu botar aqui para ti. Pronto. Fechou. Deu. Ó, é o radical com COOH. Todo mundo que tiver isso tem essa estrutura que a gente vai desenhar juntos agora aqui. E lembrando que as provas adoram mesclar conteúdos. Então vamos começar aqui, ó. Vou começar pelo carbono. Na orgânica é bom que é muito difícil haver alguma expansão de octeto. Então, né, como os átomos são pequenos e são simples, fecha normalmente tudo direitinho. Tá? O hidrogênio está aqui, fechou, tem um elétron. E os oxigênios vou colocar aqui de amarelo. Tem 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, tudo bem? E o hidrogênio tá só para fechar aqui, de roxo, fechou, roxinho, deu. Esse oxigênio aqui em cima faltou, é verdade. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genial. Agora vamos começar com as ligações. Prepara aí o material para colorir o giz de cera e só completa comigo. Ó, pronto, o oxigênio ficou com 1, 2, fechou 8. O hidrogênio fecha 2, né? Porque ele fica que nem o hélio. E esse oxigênio fechou 8 também. O carbono fechou 8. Todo mundo com 8. Esse é o ácido metanóico fórmico, também conhecido assim, ácido das formiguinhas. Tudo bem? Vamos ver o que a gente tem aqui depois. NO2-, o nitrito. NO2-. Vamos lá. Pronto. NO2-, eu vou só escrever aqui em cima para eu não esquecer depois. O professor está com a idade avançada, daí já sabe, né? Acaba esquecendo. NO2-. Então vamos começar aqui, ó. N é o átomo central. Aí eu distribuo os oxigênios. Oxigênio, oxigênio. Feito isso, nós vamos aqui para as estruturas eletrônicas. Colocaremos os elétrons de cada um. O N está na 5, ele tem que ter 5. Pronto, 5. O oxigênio está na 16, desculpa, na 15, na verdade, né, o N. Então, quem está na 16 tem 6. Vamos colocar aqui 6. Ó, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, e qual é o porém dessa questão? Ah, o porém está aqui. Tá vendo? Olha ali em cima, pintadinho.
Quem é que deu esse elétron? Não sei, mas ele tem que incorporar alguém aqui. Então incorpora a eletrosfera do oxigênio e aí sim esse oxigênio está pronto para fazer uma ligação só, porque ele já tem 7. E aqui a gente tem uma duplinha, fechou, dupla de um lado, simples do outro. E aqui em cima esse par de elétrons que fica solto, fica sem ninguém, que a gente chama de elétrons, alguém lembra dessa? Livres, ok? Então vamos colocar aqui em cima de novo, deixa eu só completar aqui para ficar mais arredondadinho. A gente chama isso de PEL, par de elétrons livres ou isolados. Tá aí o PELzinho, par de elétrons livres ou isolados. Certo? Tá aí então a molécula do NO2-, o nitrito. Vamos ver o que a gente tem agora aqui para fazer. Que é um clássico de química, que é o CCl4. Vamos fazer aqui então ele do lado, CCl4, pronto, página vazia, deu. Tá aí, a gente chama ele de tetracloreto de carbono. Ele é um dos grandes solventes orgânicos que existem, né? Ele é super famoso em provas de química, principalmente química orgânica, justamente por ser um solvente orgânico. CCl4. Como eu me irrito quando isso acontece. A gente se prepara, programa e aí, ó, a tecnologia te boicota. Então vamos lá. Pronto, agora vai. Pronto, CCl4. Deu. Vamos superar. Bom, quem é que está no meio? É o átomo central, obviamente, que é o primeiro, carbono. Então vem aqui e coloco carbono, distribui os cloros, Cl, 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 Cl. O que eu faço agora? Choro? Não, é muito fácil. Vai para a tabela e procura o cloro. Coluna 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz isso em cada um. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o carbono que está na coluna 14. Então, o carbono tem que ter 4. 1, 2, 3, 4. Viu que barbado? Ah, não diz que isso é difícil. É coisa simples, ó. Liga uma aqui, liga outra aqui, liga outra aqui, liga outra aqui. Pronto. 4 elétrons, todos ligadinhos, fechando 8, todo mundo com o octeto fechado. Pronto, bem fácil, molécula do tetracloreto de carbono. Depois dessa, a gente tem o H2SO4. Essa é um clássico de prova, H2SO4, que fica assim. Vou escrever primeiro ele aqui para eu não esquecer, tá? Ó, H2SO4. O átomo central é o enxofre. Então, eu vou colocar aqui. Essa é a primeira sacanagem, porque ele vem de uma estrutura que a gente recém fez, que é o sulfato. É o mesmo princípio. Vou colocar os átomos aqui distribuídos organizadamente. Tudo bem? Pronto. Aqui. Fechou. E agora o que eu faço? Bom, cadê os hidrogênios? Os hidrogênios estarão ligados aos oxigênios. Viu só? Exatamente. Por quê? Porque esse enxofre aqui vai estar sendo literalmente depenado, pensemos assim, pelos oxigênios, que são muito poderosos, muito eletronegativos. Então a gente vai ter os 6 elétrons do enxofre, vamos ter os elétrons do oxigênio. Vou colocar aqui para ti, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que eu estou tirando essas bolinhas aqui da tabela periódica, né? Porque o oxigênio está na família 16 e o enxofre também. Por isso que eu estou fazendo 6 bolinhas aqui para tu enxergar isso. Tudo bem? Então, ó, fechou aqui, 6. E os hidrogênios, hein? O que eu faço? Calma, é fácil. Basta colocar um elétron para cada um, como eu fiz aqui. Tá aí agora? Agora é só alegria. Agora é só ligar pontinho, ó. O oxigênio precisa de 2, fechou com 2. O oxigênio precisa de 2, fecha 2. O oxigênio precisa de 2, mas só fez 1. Calma. Pronto. 2. 1 aqui, 2. Viu só? Fechou também. Fechou a segunda aqui também. Então, todo mundo nesse caso, olha aí, ó, ficou com 8 elétrons, exceto o enxofre, lembrando, porque ele é o átomo central, expande seu octeto e aquela coisa de sempre. Eis a molécula do ácido sulfúrico. Então, queridos, uma observação, o ácido sempre funciona assim. O átomo do meio, normalmente, né, é o central, são raríssimas as exceções, então vocês podem colocar o do meio como central. E quando houver hidrogênios, os hidrogênios normalmente estão ligados aos oxigênios se forem oxiácidos.
Então vocês podem colocar sempre os hidrogênios aqui ligados ao átomo central, ao átomo, desculpa, de oxigênio, pois eles são oxiácidos. Tudo bem? Então fechou, tá aí, certo? Vamos para a próxima, o que tem ali? Tem um monte de coisa. Na2CO3. Na2CO3, deixa eu colocar aqui para ti, Na2CO3, pronto. Vamos colocar aqui, essa aqui tá vazia. Na2CO3, só para não esquecer, senão minha memória me trai. Na2CO3, carbonato de sódio. Essa aqui é linda porque ela tem duas partes. Ela tem uma parte que é covalente e uma parte que é iônica. A parte covalente é a parte do carbonato, que é essa aqui. E a parte que é iônica é a parte do sódio, que é essa aqui. Então a gente vai ter que distribuir essa molécula, essa partícula, perdão, em duas grandes partes. Vamos começar com a parte do carbono, que é a mais complexa. Então eu vou desenhar aqui o carbono, obviamente, no centro, porque ele é o átomo central, e os oxigênios ao redor dele. Oxigênio e oxigênio. Fechou, 3. Vou colocar ali os elétrons de cada um, sempre do mesmo jeito. Observa isso, como é repetitivo. O oxigênio está na coluna 16, daí ele tem 6. Fechou, tá vendo? Ó, o oxigênio está na 16, então ele tem 6. O carbono ele já está na família 14. Se ele está na 14, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dessa maneira. Tudo bem? Tá, mas e que dele o sódio? Que dele? Calma, não entre em pânico. Os sódios, eles estarão conectados a estes carbonos aqui, aos oxigênios, desculpa, aqui ao lado. Esse oxigênio aqui vai ter ligação com sódio, esse oxigênio vai ter ligação com sódio. Cada um dos sódios como íons monovalentes, positivos, obviamente, porque os metais doam elétrons. Então o que vai acontecer? O elétron do sódio vai ser doado para o oxigênio aqui, e esse elétron do sódio doado para o oxigênio aqui, fazendo com que o oxigênio fique com 7 e aqui com 7 também. Viu só? Então isso é muito importante. O sódio deu elétron, está com oxigênio. Portanto, basta agora fazermos essas ligações bem comuns. Ó, uma ligação simples aqui e uma duplinha aqui. Fechou a duplinha ali também para acabar com o problema. Eis a molécula, então, do carbonato de sódio, também é presente no sonrisal, sal de frutas eno guaraná, livro já, e também no fermento de pão junto com bicarbonato de sódio. A M é pedreira, dicromato de amônio. Deixa eu botar aqui que essa aí é pedreira mesmo. Dicromato de amônio. Vou escrever aqui para ti, então. Deixa eu aumentar, que essa aqui é bem difícil mesmo. Ó, é NH4, 2CR2O7. Amiguinho, essa é bem complicada, tá? Eu fiz de propósito pra gente poder se entreter, porque senão tava tudo muito pacato, sem muita ação. Então vamos fazer aqui essa que é bem complicada. Ela tem várias naturezas de ligação, e por incrível que pareça, a ligação CR2O7 tem um caráter iônico bastante grande, um caráter covalente, desculpa, bastante grande. A diferença de eletronegatividade ele não é das maiores, então isso vai dar um certo ar de covalência para essa ligação. Acontece em, por exemplo, ligações entre metais e não metais do tipo cloreto de alumínio também é assim, cloreto de titânio. É uma ligação cujo caráter iônico não é tão acentuado. Se alguém tiver alguma dúvida, tem ali no canal uma aulinha sobre o caráter iônico e covalente, onde eu mostro inclusive uma novidade aí, não é? Pelo menos que surgiu nas provas aqui, que é o triângulo de ligações, ou seja, o triângulo de Van Arkel, que é um triângulo bem interessante que mostra justamente isso. Fica a sugestão. Então, como é que eu faço essa relação? A primeira coisa é dividir todo mundo aqui. Eu vou começar separando o CR2O7. Eu vou te dar uma sugestão. Quando vocês tiverem esse tipo de relação, dividam em a ligação como a sua natureza manda. Por exemplo, é uma ligação iônica. Então, eu vou fazer divisão aqui dos ânions e dos cátions. Ó, vou separar aqui. E uma sugestão que eu posso te dar é, façam a regrinha da tesoura. Ótima para ligação iônica. Sempre o primeiro é o positivo, sempre o segundo é o negativo.
Aí tu vai separar assim, ó, em NH4, olha só que loucura, mais, e o Cr2, Jesus, agora sim, 2O7 menos. Tu vai fazer um movimento super simples que é, a regra da tesoura consiste numa coincidência. Coincidentemente, a atomicidade do cátion é igual à carga do ânion. Coincidentemente, a atomicidade do ânion é igual à carga do cátion. Faço isso. Então vai ficar ó, NH4 mais 1 e Cr2O7 menos 2. Se alguém ficou preocupado e pensou, mas o que faz esse mais aqui, esse menos aqui? Pelo amor de Deus, lembra que isso não é matemática. Por favor, gosto de salientar em aula. Olha aí, queridos, se, por exemplo, fosse matemática, né, pessoal, pelo amor de Deus, escrever F menos seria igual a colocar 1 sobre F, né? E não é isso, não é o que a gente está fazendo aqui. O menos e o mais, eles são cargas elétricas. E numa ligação iônica, sempre o primeiro elemento, ó, o primeiro componente, ele é o cátion positivo e o segundo é o ânion negativo. Vale a pena lembrar que o amônio, que é essa rica coisinha aqui, ele é um dos grandes problemas nas ligações iônicas, porque ele não é muito convencional, ele é um não metal, mas acaba formando um cátion e gerando um caráter iônico para a ligação. Certo? Então vamos lá, vamos começar agora com Cr2O7, tá aqui do ladinho. Bom, o Cr2O7 é bem complicado, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. C, eita lelê, peraí, agora foi. Pronto, olha ali. Sempre quando vocês tiverem isso, vocês devem fazer a distribuição dos átomos e obedecer, como a gente já conversou inúmeras vezes, o mais negativo, que é o oxigênio. Então eu tô preocupado é com o oxigênio aqui, com mais ninguém. Então botei aqui o Cr2, assim, já foi um oxigênio aqui, O7, então vou botar 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo? Tá, ficou horrível, deixa eu arrumar isso aqui melhor. Pronto. Aqui. 1, 2, e agora aqui embaixo, 3. Fechou? Ó, 1, 2, 3. Assim. Então, o que eu vou fazer? Bom, a carga do cromo nessa partícula ela é uma carga bem complicada. O cromo acaba doando 6 elétrons para os oxigênios em questão. Então, como é que fica isso? Tu vai ver. Olha só. A gente vai ter aqui o cromo. Um elétron aqui, 2, 3, 4, 5, ok? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, fechou? E vamos colocar os oxigênios também, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês os oxigênios. Ó, o oxigênio está na família 16, então ele tem 6. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ali. Tá todo mundo com os elétrons direitinho. 3, 4, 5, 6. Eita. Pronto. 5, 6. Fechou. Tá? E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu acho ali essa carga do cromo e tal, como a gente havia comentado, não é? Então, o grande problema dessa ligação aqui é que o cromo e o oxigênio, eles vão fazer uma ligação aqui, estabilizando o oxigênio, dessa forma, ó. Esqueci de botar os elétrons do oxigênio no meio. Calma, não desiste, vai dar tudo certo. Esse oxigênio do meio, como obviamente também o oxigênio, esse também está na família 16, ele vai ter 6 elétrons. Então vamos colocar 1, 2, 3. O que está acontecendo esse troço? 2, 3, 4, 5, 6. Agora foi. Agora é só fazer as ligações, queridos. Vamos começar aqui. Ó. O oxigênio, que é o importante, tem que ficar com 6. 7, 8. Fechou duas ali. 6, 7, 8. Aqui, ó. 6, 7, 8. Ali em cima, tá vendo? 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Mas e por que tu colocou 2 oxigênios assim incompletos? Sim, nas pontinhas ali, tu pode perceber, eu vou dar uma pintada agora para tu enxergar. Olha ali, ó. Vocês vão ter 2 oxigênios que não estão completos, não estão com 8. Este e este.
Sabe por quê? Porque cada um desses oxigênios vai ficar com um elétron proveniente do íon amônio, do cátion amônio, que é o NH4+. Então, esse oxigênio aqui, ó, ele vai ter um elétron do amônio, doado pelo amônio, tá? Vou colocar aqui para ti, o elétron do amônio, assim, fechou 7. E esse aqui também, o elétron do amônio, fechou 7. Tudo bem, queridos? Observem que cada cromo doa o seu elétron, fechando 6, dá para enxergar direitinho, ó. Esse cromo doa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu só? Cada oxigênio recebe ali 2 elétrons, ficando com 8. E esses elétrons aqui, ó, que são doados pelo amônio, a gente vai ver agora como é que fica essa doação. Correspondem a 2 amônios, que são essas coisinhas aqui, que foram os doadores de elétrons para estes oxigênios. Como é que isso funciona? Eu só vou escrever eles aqui como cátions para vocês entenderem. Ó. Esse NH4 doou um elétron aqui e o outro NH4 doou um elétron aqui, tá? Como é que fica a estrutura do amônio? Bom, eu vou fazer o amônio aqui em cima para ti. Ele é bem estranho. Fica assim. Na verdade, a partícula é linda, né? Maravilhosa, mas é estranho mesmo. Seria assim, ó, o N e os Hs. 1, 2, 3, 4. A geometria dele é tetraédrica, inclusive. Bom, como é que vai funcionar isso? A gente vai dar uma olhadinha aqui na partícula, não é? E observem os elétrons de cada um. O N está na coluna 15, então ele tem 5. Como a gente faz sempre, observa como é repetitivo. 1, tá vendo? 2, 3, 4, 5. Os hidrogênios têm cada qual um elétron. Então, eu vou colocar aqui um elétron para os hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Assim. O problema, dá uma olhadinha nesse elétron daqui, tá? Vou fazer uma narrativa para ti. Olha para esse elétron aqui. Quando um átomo externo ou alguma partícula encosta ali nesse hidrogênio, ele acaba doando esse elétron para esse átomo externo ou partícula externa. Por exemplo, quem é essa coisa que encostou e pegou esse elétron? Uhul, tá aqui, ó. Viu só? Assim. É o oxigênio. E quando esse hidrogênio que doou esse elétron perdeu esse elétron, vou apagar ele agora aqui, tu tá acompanhando a minha narrativa, ó, perdeu, já era, não tem mais. Já era. Ele fica sem elétron. E aí, como ele fica sem elétron, o que que acontece? O hidrogênio, próton, sem elétron, acaba puxando esse elétron aqui do nitrogênio. Tá vendo? E aí esse elétron do nitrogênio, ele acaba vindo aqui para o hidrogênio, vou apagar ele agora daqui, pronto, assim, formando as covalências. Então a gente escreve, inclusive, muitas vezes, assim, ó, um maisinho ali em cima do nitrogênio. Viu que complexo? Não é tão fácil assim não, né? Deixa eu colocar o mais ali para ti. Mais, assim, certo? Então essa é a forma verídica, real, assim, dessa ligação que se forma. Fechou aqui, fica retinho, meu. Ah, não ficou retinho, parei. Fechou aqui, tá? Ó, fechou aqui. Por que não quer ficar reto esse troço? Pronto. Agora sim. Tu viu isso? Também antigamente era possível desenhar essa parte aqui como uma ligação dativa. Isso aqui, ó, como uma dativa. Mas a gente conhece que não existe dativa, a pessoa comentou bastante isso com vocês, que é um engodo didático só para manter ali as estruturas. Ó, a gente poderia escrever desse jeito, ó, N, H, H, H e ali a ligação dativa para o H+, assim. Poderia, tem até algumas representações assim, mas isso aqui não é mais verdadeiro e nem utilizado. A representação correta seria justamente essa que vocês estão enxergando aqui embaixo. Tudo bem? Então tá aí a estrutura do amônio, essa é a partícula que vocês têm em questão, essa é sem dúvida a mais difícil que a gente fez até agora. E, bom, se não entendeu, retoma o vídeo, dá uma olhadinha de novo, o professor te explicou parte por parte. Caso tenha dúvidas no que é uma ligação iônica, olha a aula de ligação iônica que está ali no canal. E se não entendeu ainda, marca um plantão. Para finalizar, o perbromato, que é o BrO4. Vamos dar uma olhadinha no lugar vazio aqui desse nosso caderno.
BrO4-. Vou escrever rapidamente aqui para não esquecer, que você sabe que a minha memória me trai. BrO4-. Vamos juntos agora fazer, então, a estrutura? Eu não aguento mais. Calma, jogo rápido, tá acabando, é a última. BrO4-. Sempre do mesmo jeito. Joga o átomo central no meio. Vai para a tabela, localiza todo mundo. QD librou. QD. 1, 2, 3, 4. Meu pai do céu. Jesus, o que foi isso? Grosseria. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viu só? Acha o oxigênio. QD o oxigênio. QD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não entendi, cheguei agora, fui tomar café, fui no banheiro, voltei e não sei o que tu tá fazendo. 6 bolinhas correspondem à coluna que ele está na tabela, que é a coluna 16. Todos os elementos da coluna 16 têm 6 elétrons de valência. Então o professor está repetindo isso como um mantra para ti, para que tu não esqueça em hipótese alguma. Esse é o meu interesse. Bom, faz duas